subir 2, 3 lances de escada, minha amiga, meu amigo, eu quero falar para você do magnésio. Ele ajuda no fortalecimento dos ossos, dos músculos, tendões e ligamento. Ele trabalha todo o processo inflamatório das juntas e das articulações, melhorando a sua mobilidade e tratando as suas inflamações. Ligue agora, 0800 591 1137. Eu sou Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, e vivi na pele a dor da injustiça e da violência. Estou aqui hoje por uma São Paulo que possa ter voz, que essas crianças possam ser vistas e que essa violência acabe pelas nossas crianças, adolescentes, mulheres e vulneráveis. É por vocês que eu estou aqui e por vocês que eu vou lutar. Para a vereadora de São Paulo, vote Ana Carolina Oliveira, vote 20 mil. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil. Acesse nosso site fmmusical.com.br. Musical. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Com Ricardo Nunes prefeito, mais de 500 mil empresas foram abertas e 50 mil mudaram sua sede para São Paulo. São Paulo está batendo recorde na geração de emprego e renda. Nós investimos muito na atração de empresas. Acabei com taxa, reduzir impostos. Eu garanto que os próximos 4 anos no meu governo serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes. É São Paulo pra frente, cuidando de gente. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, muito bom dia, gente amiga da Rádio Musical FM. Que bom estar com vocês nesta manhã, 11h mais 5. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família ricamente. Estamos aqui em mais um programa de debates aqui da Rádio Musical e eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado, fortalecido e abençoado. Você já sabe que aqui a gente compartilha também as suas interações com as perguntas que você manda, os comentários que você faz, e é muito importante para nós a sua participação. Quero você que está acompanhando a gente pelo rádio, você pode mandar aqui pelo WhatsApp da Musical 11 98484 9988, repetindo para você, 11 98484 9988 é o WhatsApp da Musical. Você já pode mandar suas perguntas e seus comentários também. Você que acompanha a gente pelo mundo todo através do YouTube, seja muito bem-vindo. Que bom compartilhar esse tempo precioso com você. 11:06 na capital paulista. Você em todo o Brasil já manda o seu comentário, o seu olá para nós aqui. Perguntas e dúvidas sobre o tema. Eu já vou adiantar o tema para vocês também já irem preparando as suas perguntas aí, tá bom? Ó, tema de hoje: a mentira em todas as ocasiões é pecado? A mentira em todas as ocasiões é pecado? Você pode votar também na nossa enquete lá, não é isso, né? E aí, a mentira em todas as ocasiões é pecado? É só entrar lá e votar, sim ou não. Faz lá, deixa lá também a sua opinião na nossa enquete. Tô aqui hoje com 2 pastores para compartilhar sobre esse tema. Vamos lá. Primeiro pastor Vitor Couto, seja bem-vindo, pastor, que alegria. Amém, graça e paz a todos, graça e paz ao bispo, que Deus continue abençoando. Pastor James também, debatedor, primeira vez a gente poder debater. E hoje a gente vai procurar contribuir com esse tema, falando sempre a verdade. É isso aí. Eu pensei no começo, falando assim, vocês prometem falar a verdade, nada mais que a verdade. Somente pôr a mão na Bíblia e jurar a verdade aqui. Vai lá, também estou com o pastor James França aqui também. Seja bem-vindo, pastor, que bom recebê-lo. Prazer enorme conhecer, né, o bispo Júlio e também o pastor Vitor, né, uma honra muito grande. Espero que venhamos ter um tempo de oportunidades aqui neste momento. E aí, meus amigos, temos aqui um tema hoje: a mentira em todas as ocasiões é pecado? Ou será que existem circunstâncias que podem atenuar
o uso da mentira, a distorção da verdade, como a gente vai colocar isso hoje, é com vocês. Vamos começar? Quem começa aí hoje? Pastor Júlio, pastor James pode começar. Então vamos lá, pastorzão. Vamos para suas considerações iniciais. Maravilha. Aqui. Sim, né, em todas as ocasiões a mentira é pecado, né? Eu vim defender isso. É claro que nós vamos sempre ficar aqui no ambiente das ideias, um ataque às argumentações, né? E eu começo aqui pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que ele diz assim, que toda a mentira procede do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né? E quando me veio essa pergunta, eu fiquei assim, poxa, o próprio Cristo diz que toda mentira procede do diabo e que o diabo é o pai da mentira. Eu fiquei perguntando, será que existe alguma mentira em que o diabo não é pai? Ou alguma mentira em que não proceda de Satanás ou do diabo? E aí, evidentemente que contra a palavra de Jesus não há argumentos, né? Se o Cristo diz que toda mentira procede do diabo, então, sim, toda mentira é pecado. Pastor Vitor, e aí? Bom, qual a posição do senhor dentro do tema? Vamos lá. Nós vamos diferenciar, porque eu também corroboro com a ideia de que toda mentira é pecado. Okay. Agora, a diferença é que em algumas excepcionalidades, que nós vamos discorrer sobre elas, esse pecado não é imputável. Então eu vou diferenciar o pecado imputável do pecado não imputável. Então nós vamos ver que em algumas circunstâncias Deus não atribui culpa a quem cometê-la, principalmente quando diz respeito a um conflito ético. Já quero deixar claro aqui, conforme foi dito, o diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz tudo isso. Só fazendo um apontamento, pastor James diz que toda a mentira procede do diabo. Não está escrito isso na Bíblia. Se João 8,44, a palavra toda não está escrito lá. Pelo menos não encontrei aqui. De qualquer forma, eu gostaria de deixar claro que, dentre as escolas éticas, existem pelo menos 6 escolas éticas. E aí nós temos 3 delas que estão dentro do relativismo e 3 delas dentro do absolutismo. Rapidamente, o que seria aqui? Relativismo é que a verdade é relativa. Nós cristãos não corroboramos com essa ideia. Por exemplo, antinomianismo diz que não há lei. A outra escola, situacionismo, existe apenas uma única lei absoluta, que seria o amor. E o generalismo, existem algumas leis gerais, mas não existe nenhuma lei absoluta. Nós cristãos estamos dentro da escola absolutista. A escola absolutista podemos dividir em 3 partes. Primeiro, absolutismo não qualificado. Me parece que essa será a defesa do pastor James. O absolutismo não qualificado diz que não existem existem leis absolutas e elas nunca entram em conflitos. Existem também os absolutistas conflitantes, que entendem que quando você tem em xeque 2 verdades absolutas, 2 princípios éticos que se chocam, você deve escolher o mal menor. E aquela que eu faço parte, a escola ética, é do absolutismo graduado. O que significa isso? Nós vamos ver que, dentre as virtudes, existem virtudes excelentes e existem virtudes mais excelentes. Assim como existem pecados, já contradizendo o senso comum, mais graves e pecados menos graves. Então, ao longo do debate, a gente vai discorrer sobre o absolutismo graduado, mostrando que, dentre as questões das virtudes, algumas são mais excelentes do que outras. E nós devemos escolher o bem maior e nunca o bem menor. Então, pastor, qualquer ocasião a mentira é pecado e sem nenhum tipo de abertura para praticá-la? Legal. O texto de João diz que Satanás fala daquilo que lhe é próprio, né? Dando a margem para entender que a mentira é propriamente Satanás. Por isso que eu falei que toda mentira procede de Satanás, porque está no texto. O pastor Vitor, ele vai caminhar um pouco mais pro lado das correntes filosóficas e eu prefiro me manter no texto bíblico, né? À luz do texto bíblico, que é mais a minha área, né? A área de Bíblia. No Antigo Testamento, o termo para mentira é sheker, né? Sheker, né? Que tem a raiz shakar, que é enganar ou falar falsamente.
E essa palavra aparece diversas vezes ao longo de toda a Bíblia hebraica no Antigo Testamento, né? E a menção mais, vamos dizer, mais significativa aqui, entre aspas, é Êxodo 20, capítulo de número 16, que aparece no Decálogo, né? É o 8º mandamento dos 10, entre os 10, que é: não responderá contra o teu próximo testemunho de mentira, né? Ou seja, logo nos 10 mandamentos nós temos um mandamento ali falando: não é para mentir, porque a mentira é errada e atribui culpa a quem mente, né? Salmos capítulo 7, versículo 14 vai dizer: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, o ímpio. Provérbios, que aparece mais de 20 vezes só o termo sheker, e não temos só o termo sheker para mentira, temos razer também, né? Provérbios diz assim: os lábios do mentiroso são abomináveis. Repito, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer, né? E aí entramos em Isaías 59, que diz assim: o mentir é contra o Senhor, né? Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, retiramos do nosso Deus o pregar a opressão, a rebeldia, conceber e proferir o coração de palavras de falsidade. O termo que aparece, a palavra pecado, mentira, em duas ocasiões, que é no termo rachel, né? E no termo shaker, né? Nós temos Isaías 59, que vai dizer assim: como o pecado e mentir contra o Senhor, e desviarmos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e conceber e proferir de coração palavras de falsidade. Então, ao longo de toda a escritura no texto bíblico hebraico, né, apenas com uma palavra, um termo, nós temos mais de 7 termos para mentira, falar falsamente. A Bíblia é contramente oposta, né, totalmente oposta à mentira em todas as ocasiões, né? E apesar dos diversos desdobramentos do pensamento, enfim, nós poderíamos citar Nietzsche, Heidegger, toda a questão da relativização da verdade, a relativização da mentira, eu prefiro ficar no texto bíblico, que é a nossa base, o nosso manual de fé e conduta, para responder que sim, em todas as ocasiões, a mentira. Entendo que a gente tá aqui, chegou num ponto, mentira é pecado, esse é o ponto. Agora, exato, a questão é quando isso pode ser contornado ou aplicado de uma outra forma. Isso, em nenhum momento a Bíblia nos dá essa opção? Nós temos 2 casos, bispo. Nós temos 2 casos na Bíblia que é usado para tentar sustentar essa tese. O primeiro caso é o de Raabe, Josué capítulo de número 2, e o segundo caso é o caso de Samuel, né? O caso lá de Samuel, primeiro Samuel capítulo de número 16, Deus chega para Samuel e fala: vai lá ungir Davi como rei. E ele fala: Senhor, quando eu chegar lá e chegar em Jerusalém, vão me perguntar o que eu tô fazendo aqui. E eu vou falar a verdade. Samuel já não trabalha com a possibilidade de mentir. Okay. Ele fala: eu vou lá ungir o novo rei. Chegando lá, ao ouvir essa notícia, vão me matar, Saul vai querer me matar. E aí Deus fala: é verdade o que você está falando. E aí o que Deus coloca no lugar? Ele não vai propor uma mentira para Samuel. Ele vai chegar: pega um sacrifício. E quando você chegar lá, fala que você veio sacrificar. Uma meia-verdade? Não seria uma meia-verdade. Então, como ficaria, pastor Vitor? Diga pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Girar um pouquinho. Vamos lá. Eu quero deixar claro aqui que eu vou discorrer de acordo com a Bíblia, não de acordo com as correntes filosóficas, porque a filosofia é subserviente à verdade revelada de Deus. Bom, e é isso que defende o absolutismo. O absolutismo defende que a verdade é absoluta porque Deus revela a sua verdade. Ela é atemporal porque Deus é atemporal. Bom, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia está repleta de conflitos éticos. Por exemplo, Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Ora, matar o filho é errado, mas houve um conflito ético e Abraão escolheu aquilo que era mais virtuoso. Qual? Obedecer a Deus do que não sacrificar os seus filhos. As parteiras hebreias, né? Ela, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 17 a 20, diz que Faraó deu uma ordem para elas. E a ordem era: mate toda a criança do sexo masculino quando for nascer. E o que elas fizeram? Elas desobedeceram Faraó e elas disseram outra questão. Elas disseram: olha, Faraó, quando a gente vai lá fazer o parto, a criança já nasceu, as hebreias são mais férteis do que as egípcias. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Então, ali naquela situação, elas não contaram a verdade. Só que o texto vai dizer pra gente no verso 20, Êxodo 1:20, que Deus abençoou elas. Ué, como assim? Como que Deus abençoou elas, sendo que elas, diante de um conflito ético, elas não falaram a verdade para Faraó? E aí, pastor, Deus validou a mentira? Não validou a mentira. Deus abençoou ela sim, mas a mentira continuou. Não foi invalidada a mentira. Deus puniu elas pelo pecado delas? Não, a questão aqui é que se a mentira é pecado, não se a mentira é condenada. Não, que é se pecado, Deus condena, é nós pecado. concordamos. Que é pecado, não, nós mas concordamos. você entendeu que a gente está restrito à pergunta do debate. Mentir em todas as ocasiões é pecado? E a resposta é sim. A diferença... Agora, se o juízo de Deus vai punir imediatamente, como que vai ficar? Isso fica da economia de Deus. Como Deus vai abordar, se Deus vai perdoar, isso é da economia de Deus. O texto responde. Sim. A gente vai ver, o texto texto nós temos responde. também, né? Mas Vamos lá, segue o texto. Então, discorrendo aqui sobre a questão. Deus abençoou elas, apesar delas não terem falado a verdade para Faraó. Por quê? Mentira é pecado? Óbvio que é pecado. Agora, existem algumas excepcionalidades. Pastor, quais são as excepcionalidades em que Deus não pune alguém que de repente mentiu? Quando há um conflito ético entre vida e verdade. Qual que é mais importante? O senhor é pai, pastor? Sim, de 10 filhos. Tá. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça, seu filho está dentro da sua casa, e diga assim: eu vim matar os seus filhos aqui agora. Eles estão aqui dentro? E eles estão dentro da sua casa. O que o senhor responderia? Bem, aí a gente discorre um pouco longe da pergunta do debate. Não, eu vou contextualizar dentro da pergunta. Então, porque é o seguinte, a pergunta do debate hoje é se mentira em todas as ocasiões é pecado. E a gente está defendendo que sim. Perfeito. Parece que nós chegamos num consenso, né? Não existe na Bíblia um ponto que fale que não. Que não seja. Então, agora a gente precisa mudar então o tônus do debate. Mas vamos lá então para a vida das pessoas no dia a dia. Porque porque se a gente começar a discorrer, né, poderia citar aqui 1 João capítulo 2 versículo 21, que a mentira jamais procede da verdade. A mentira jamais procede de Deus, né? Por isso que é pecado. Por isso que é pecado. Agora, se a gente for desdobrar a pergunta num segundo ponto, aí a gente vai entrar em diversos casos. E então, evidentemente lá, crime de guerra. Se eu for pra guerra e eu preciso matar alguém. Matar alguém é pecado? É pecado, mas eu tô numa guerra. Entre a minha vida e a vida do oponente, vai a vida do oponente, né? Estamos numa guerra. E aí isso não classifica biblicamente aquilo que tá na questão do debate, que é se mentir em todas as ocasiões é pecado. Então a gente chegou num ponto aqui em que nós vamos concordar que mentir em todo caso é pecado. Perfeito. Certo, pastor? Agora a diferença é isso? Então concordamos aqui nesse ponto? Agora eu discordo do pastor James pelo que me parece, em que para mim, em algumas excepcionalidades, não é imputado o pecado. E eu vou explicar o que seria pecado imputável e pecado não imputável. Tá? Porque, por exemplo, quando eu fiz a pergunta ao pastor James, se alguém colocasse a arma na cabeça e perguntasse: onde está o seu filho? Tal, não, lógico que eu não ia responder. Nesse caso eu ia mentir. Evidentemente. O senhor pecaria, então? Não, isso é um pecado, evidentemente. E se o senhor falasse a verdade? Eles estão aqui dentro de casa. Não, jamais eu falaria a verdade, porque é a vida do filho em primeiro lugar. Então, pronto, o senhor chegou exatamente Só que eu pequei por falar a mentira. É isso que as parteiras hebreias fizeram. O que acontece? Quando há um conflito ético, a gente tem que entender. Virtudes, existem graus de virtudes. Exemplo, Mateus 23, verso 23. Jesus vai atribuir as maiores virtudes: justiça, misericórdia e fé. Quando a gente olha em 1 Coríntios 13, vai dizer: assim, pois, continua a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Então, o amor é uma virtude sobre todas as virtudes. Eu digo que, de acordo com a Bíblia, a virtude está acima de qualquer outra virtude. João 15:13 demonstra o maior ato de virtude: alguém dá a vida por pecadores. Tiago 2,13 diz que a misericórdia transcende sobre o juízo. Então, quando a vida é o maior bem que existe, não existe nenhum bem mais elevado para alguém do que a sua vida. A vida, ou a sua ou de outrem, mas a vida é o maior bem. Então, quando a vida está em jogo,
aí entra a excepcionalidade da regra. Vou dar um exemplo. Antes de vir para cá... Então o pastor está dizendo que quando a vida está em jogo, o pecado deixa de ser pecado, é isso? Ele é pecado, mas Deus não atribui culpa. Deus não pune o pecador. Mas como que você pressupõe, então, um pensamento de Deus? Se Bíblia. Deus atribui, então mostra. Então, Mateus, capítulo de número 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus, capítulo 12. Jesus está no sábado. Os discípulos de Jesus estão quebrando a lei. Estão trabalhando, pegando alimento, porque estavam morrendo de fome. Ou eles comiam ou morriam. Então, eles vão lá e transgridem a lei. Aí os fariseus começam a questionar por quê? Seus discípulos estão transgredindo a lei, né? Estão comendo em sábado, trabalhando no sábado, melhor dizendo. Olha o que diz o verso 5, 6 e 7. Isso aqui para mim é chave. Jesus vai dar o exemplo de Davi, que entrou na casa de Deus, transgrediu a lei, comeu os pães da proposição que não poderia comer, somente os sacerdotes. E olha o que ele diz. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado sem culpa? Então, o sacerdote trabalhava no sábado, oferecendo sacrifício, violavam a lei. Em outras traduções, falam que eles aborreciam a lei, enfim, eles transgrediram a lei, mas eles pecaram. Porque Tiago vai dizer, 1 João vai dizer pra gente que o pecado é a transgressão da lei. Então eles pecaram. Só que não foi atribuído culpa. Aí, já passa a palavra, olha o que diz. Pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo, verso 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis o inocente. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando assim, eu quero a misericórdia. A lei, ela serve, mas é para a manutenção da vida. A vida está sobre tudo isso. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 5, versos de número 13 e 14, vai dizer que os que pecaram sem lei, vai dizer que algumas pessoas que pecaram, quando não há lei, a transgressão do pecado fica sem a culpabilidade, sem a imputabilidade da culpa. Eu acho que esse texto ele não dá sustentabilidade para responder, pastor. Porque Jesus fala, eis que quem está diante de vocês é maior do que a lei. Os discípulos estavam em Cristo, e estar em Cristo significa estar em verdade. Porque eles estavam comendo no sábado, eles não estavam pecando, porque eles estavam diante de Cristo. E aquilo que Cristo aprova torna-se verdade. Em Cristo você pode fazer aquilo que ele... Em Cristo, porque Cristo é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o fato dos discípulos quebrarem, transgredir algum tipo de lei para fazer ou trabalhar no sábado, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Eles não estão, em alguma maneira, pecando. Não estão pecando porque estão em Cristo. É uma transição de realidade. Tanto que em Mateus capítulo 5, 6 e 7 nós temos a pregação da montanha, em que Jesus agora ele traz um novo diálogo sobre a percepção da lei. Porque sempre o pecado era imputado no ato concretizado, né? O adultério. E aí Jesus traz para dentro, falou, já estou chamando de pecado aquilo que você está gerando dentro de você. Jesus fala, olha, vocês dizem na lei que o adultério é pecado, porém eu te digo que se no teu pensamento você olhar e desejar, você já está pecando. Ou seja, para Cristo a mentira também, nesse aspecto, não é somente aquela em que você concretiza, mas aquela também que está sendo gerada dentro do seu pensamento. Mas vamos lá, são 11h26, você em São Paulo acompanhando a gente agora. E aí, qual a sua opinião? Manda para nós aqui pro WhatsApp agora, vamos lá? O WhatsApp da Musical é o 11-98484-9988. Você envia para nós agora a sua pergunta sobre essa questão. Eu tenho certeza, e eu quero pedir para os nossos debatedores daqui a pouco a gente também trabalhar sobre isso, porque eu acho que essa pergunta ela abre uma série de reflexões importantes sobre o nosso conflito moral muitas vezes. Exato. A nossa fé, e muitas vezes somos colocados diante de uma situação. Eu estava lembrando agora no caminho de uma missionária dando um testemunho, né, sobre estar em um país perseguido e do ler a palavra. E olha só, né, a questão de você criar como são muitas vezes as estratégias. Essa missionária estava saindo à noite, indo para uma reunião em um lugar proibido, e ela foi parada na rua e perguntada para ela assim, e aí, onde você está indo agora, né? O que ela fala? O que ela diz onde eu estou indo? E veio ali um lampejo ali na mente dela, falou assim, olha,
nosso irmão mais velho morreu, nós estamos indo ler o testamento que ele deixou para nós. Ou seja, ela tentando contornar, manobrou a situação. E aí, às vezes cabe uma manobra da situação, porque a questão de Samuel, por exemplo, foi assim, ó, eu vim ungir o rei, mas assim, coloquei um sacrifício aqui à frente e não apresentei. A gente tem muito conflito ético no dia a dia, nas nossas práticas. 11h mais 28. Você também pode enviar para nós as suas perguntas e também o seu áudio, que a gente vai colocar ouvindo você daqui a pouquinho também, pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá, pastor, conclui aquilo que o senhor estava dizendo, daqui a pouco tem intervalo. Legal sobre Samuel, pastor, que é muito interessante, é que Deus prepara uma nova verdade para que ele não tenha que dizer a outra, né? Veja que interessante. O fato de sacrificar não era uma mentira. De fato, Samuel foi sacrificar e foi ali escolher o Jessé. Não tem isso na Bíblia. Aí, sim, ele sacrificou, não aparece. Não, que ele escolheu o Jessé para sacrificar. Não fala do momento, não temos uma narrativa do momento do sacrifício. Certo. Tá? Mas ele diz e escolhe Jessé para sacrificar. É isso que está escrito em Samuel capítulo 16, né? Não narra o acontecimento em si. Mas olha o que interessante, o que eu tiro de lição é que nem tudo também Deus quer que você diga. Nem tudo você precisa dizer. Os planos de Deus que você tem, que Deus tem para você, o mandamento, a ordem que Deus tem para você realizar, nem tudo você precisa dizer, nem tudo você precisa relatar. Então Deus, neste momento, prepara para Samuel, preservando também a vida dele, uma outra verdade. Como é que você então burla? Como foi como você manobra? Você manobra com outra verdade. Por que você tem que ser com uma mentira? Nós somos inteligentes o suficientes para manobrar com outra verdade. Pastor James, Raabe, ela errou quando ela escondeu os espias em sua casa e disse que eles não estavam lá, que eles tinham fugido? A pergunta se desdobra para outra pergunta. Quem foi o principal beneficiado da mentira de Raabe? Ela e a família dela. Por quê? O fato de Josué conquistar Jericó, Deus já tinha ordenado. Se ela não tivesse escondido, ia morrer os espias, mas a cidade de Jericó ia ser destruída. Então, no caso, Raabe foi preservada por causa da sua mentira. E o texto bíblico em todo momento... mas quem preservou ela? Vamos fazer assim, vamos voltar com o assunto de Raabe logo depois do nosso intervalo, para deixar no ar aí. Você que está acompanhando a gente, o que está achando do debate, comenta aqui, o pessoal também do YouTube, muita gente acompanhando, bastante comentários, responde lá a nossa enquete aí. Mentira é pecado em qualquer situação, sem exclusão de nenhuma. Vamos lá, você comenta aqui com a gente também, manda o seu áudio e as perguntas para os nossos pastores, que a gente volta respondendo. 11h mais 30, estou chamando o break e a gente volta já. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Se você quer se formar em teologia pagando pouco, se você quer se formar em teologia num curso simples, sabe, no estilo direto ao ponto, se você tem um chamado estratégico para servir a Deus e você está inquieto quanto à sua formação, a falta de formação, eu quero convidar você para uma jornada. Você topa entrar num desafio comigo? Você vai precisar dedicar 12 meses da sua vida, mas quando você concluir essa dedicação, a sua vida ministerial não será mais a mesma. O seu nível de profundidade bíblico não será mais o mesmo. E a sua preparação para servir na obra de Deus de forma estratégica será muito mais ampla. Eu estou falando do curso Teologia Fácil. Esse curso aqui, com 12 disciplinas, 2 especializações, 14 aplicações pessoais, avaliação, avaliações, exercícios, material didático com capa flexível, material didático incluso, videoaulas,
credencial de aluno FTB para você usar em todos os lugares, né, onde um aluno, como estudante, tem desconto, como, por exemplo, no cinema, em qualquer tipo de projeto cultural, nas editoras. E os 10 primeiros alunos, a partir de agora, dá uma olhada no seu relógio, a partir de agora, os 10 primeiros alunos que, ao fazer a inscrição, com 50% de desconto, o valor da mensalidade é 80, são 12 meses, 12 de 80. Mas esquece, você paga só 6 de 80. 6 parcelas de R$80 através do cartão, e os 10 primeiros matriculados vão ganhar o meu livro Conversas Profundas, volume 2, o livro Conversas Profundas, volume 2, e também vão ganhar o acesso ao projeto Teologia, Férias com Teologia, que também ficará disponível para você durante um ano inteiro. Então, o livro é um presente meu, o projeto Férias com Teologia é um presente da FTB. Pelo curso, você vai estudar um ano até se formar em teologia pela FTB, mas você paga só 6 mensalidades, 6 parcelas no cartão, e esse valor é R$80 por mês, e que, olha, um percentual importante das pessoas que estão fazendo a inscrição estão preferindo fazer no Pix, porque é barato, um pagamento só já fica livre, já resolve e tal. Então, se você tem interesse em fazer parte do projeto Teologia Fácil, chegou a hora, chegou a sua vez. 011 aqui em São Paulo, 97511-3385, 011 97511-3385, ou você clica no link, se você está acompanhando pelo YouTube agora, clica no link que aparece na descrição desse vídeo, ou no chat que está fixado aí para você. É um link do WhatsApp nosso, você vai falar com alguém se você precisar, e tem lá o link onde você realiza a sua compra, faz lá a sua inscrição. O material didático está incluso, as videoaulas estão inclusas, toda a correção, o serviço de secretaria estão inclusos sem nenhum tipo de mensalidade extra. Você tem, sendo um dos 10 primeiros, o livro Conversas Profundas. Esse livro aqui, depois eu quero até que você comenta, né? Você que vai ganhar ele de presente, ele custa acho que R$69. Eu queria que você comentasse, postasse lá na sua rede social, me marcasse, porque é um projeto aqui mais de edificação, não é um livro de teologia. Conversas Profundas, reflexões intensas em tempos superficiais, é um livro que vai levar o seu conhecimento para outro nível também. E além desse livro, além do material, além de 50% de desconto, além de ser só 80 conto por mês, você ainda ganha o acesso ao projeto Férias com Teologia com 5 outras disciplinas, com mentoria, com acompanhamento, com material didático em PDF, com tudo que você precisar. Então, tá aí disponível para você. E a pergunta é, se você pode investir R$80 no seu chamado, são 6 parcelas de 80. Se você pode investir 80 contos, R$80 no seu chamado, chegou a sua vez de se formar em teologia pela FTB. É só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 11 97511 3385, 011 São Paulo 97511 3385, ou você pode clicar no link que aparece aqui na descrição para quem assiste só pelo YouTube. Tem um link na descrição aqui, ou pelo Facebook, tenta achar aí, tá? Ou adiciona o nosso número aí e chama direto também, tá certo? Vou pedir para deixar também nas nossas redes sociais o link para você entrar por lá também e conseguir fazer a sua inscrição. A matrícula é de graça, você não tem que pagar parcelamento para parcelar, juros, taxa para parcelamento. São 6 parcelas sem juros de R$80. A única taxa dessa vez é a taxa de entrega, e você não tem nenhuma mensalidade a mais. O curso dura 12 meses. Se você precisar de mais tempo, muita gente não consegue terminar, tal. Se você consegue mais tempo, mas você paga só 6 mensalidades. Videoaulas, material, correção, a assessoria do professor, a tutoria, o acompanhamento. Você conversa com o seu professor de segunda a sexta em horário comercial, tirando suas dúvidas. Chegou a hora da sua formação acadêmica. E quem disse que você ia terminar sem concluir um curso de teologia de verdade? Chegou a sua vez,
Curso Teologia Fácil. Se você pode investir R$80 em você, esse R$80 você está investindo em você mesmo, na sua capacitação. A hora é essa. Os 10 primeiros ganham acesso ao projeto Férias com Teologia e também ganham o meu livro Conversas Profundas, volume 2. É um presente que eu estou dando para os 10 primeiros. Seja rápido, seja rápida, 97511-3385 ou clica no link que está por aqui. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. 11h37 em São Paulo. Muito bom dia pra você. E aí, que tá achando o nosso tema hoje? Pessoal do YouTube comentando bastante também. Olha o pessoal também do Instagram acompanhando a gente aí também. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Tem áudio aí do WhatsApp aí pro nosso pessoal? Tem aí? Chegou alguma pergunta pros nossos pastores? 11-984-84-9988. Se tiver, já encaminha pra gente aí também. Nós estamos falando sobre esse conflito ético aqui, né? Posso mentir? Em alguma ocasião a mentira seria aceitável? E aí, a gente fez o intervalo falando sobre a mentira de Raabe. E aí, o que houve com a mentira de Raabe? Vamos lá, quem tá falando, pastor James? Legal. Raabe de fato mentiu, né? E o texto bíblico é bem claro em dizer que em todo momento Raabe, ela mentiu no momento em que ela era prostituta, no momento em que ela era uma pagã, né? Evidentemente que em Hebreus ela vai aparecer, Hebreus 11, né? Ela entra na galeria da fé e aparece lá, Raabe, a prostituta. Por que o texto bíblico destaca sempre assim essa característica dela? Não chama ela de mentirosa. Não chama ela, mas chama ela de prostituta. Porque no momento em que ela teve fé, ela ainda era uma pagã. Ela não era do povo hebreu, ela não era dos israelitas. Evidentemente, quando ela passa a compor os israelitas, se casa, sim ou não, e entra inclusive para a genealogia de Jesus Cristo. Então ela deixa de ser prostituta, né? Eu não vou falar que ela deixou de mentir, tá? Mas no momento da mentira dela, em que ela salva a família dela, ela ainda era uma pagã. Ela teve fé, mas ainda era uma pagã, ainda era uma prostituta e mentiu. Qual foi a principal beneficiada da mentira? Ela mesma, porque ela salvou ela e a família dela, pendurando lá o combinado, um sinal para não morrer quando Jericó fosse toda destruída. Vamos lá. O que é interessante é Hebreus 11:31, Tiago 2:25, deixa claro pra gente, sempre ressalta Raabe como sendo uma mulher não prostituta, mas sendo alguém em que fez algo louvável. Então ela, assim como Abraão, ele disse para Faraó, essa aqui é minha irmã, é uma meia-verdade. Meia-verdade ou é verdade ou é mentira. Não tem esse negócio de meia-verdade. E diante daquele cenário, né, Abraão teve aquela atitude, etc. Mas eu gostaria de chegar a outro ponto aqui. O pastor James, na pergunta que eu fiz anteriormente, sobre a questão do filho, ele disse que não falaria a verdade, né? Ele mentiria para salvar o filho. Por quê? Porque dentro de um conflito ético, irmãos, Jesus é a verdade. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Jesus não compactua com a verdade, com a mentira, perdão. Toda mentira é pecado. Mas o que eu estou defendendo é que algumas excepcionalidades, a mentira, ela não é um pecado imputável. Deus não atribui culpa. E aí eu li 2 textos, que é o texto de Mateus 12, verso 3 a 6. Também Romanos 5:13, diz que em alguns casos o pecado não é imputável pela misericórdia de Deus, né? Jesus nunca mentiu, porque ele é a verdade. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta. Oscar Schindler, não sei se você já assistiu o filme, eu assisti esse filme ontem à noite e terminei de assistir hoje de manhã e caí em lágrimas, chorando, porque o que aquele homem fez, e a história é uma história verídica, na guerra, Holocausto judaico, 6 milhões de judeus foram assassinados. E ele presenciou o Holocausto judaico, ele presenciou as pessoas sendo levadas por campo de concentração e acontecendo aquela terrível questão do nazismo que vocês já conhecem. E ele comprou judeus, ele gastou a fortuna dele, terminou a vida pobre, comprando judeus e sob a justificativa de que eles iriam trabalhar produzindo armas, o que não era verdade. Oscar Schindler se utilizou naquele momento de uma meia-verdade, né, que é para salvar 1.200 pessoas, mulheres,
crianças, homens. Pergunta, pastor James, Oscar Schindler fez a coisa certa ou fez a coisa errada? Bem, se ele mentiu, ele pecou. Sim. E se ele mentiu, ele pecou. E esse é o ponto que a gente vai defender sempre aqui. Se ele mentiu, ele pecou. A consequência, se isso foi imputado, é um desdobramento da pergunta do debate. Então, assim, a gente poderia, num novo momento, debater sobre essas questões. E eu tenho, sabe, certa resistência com essas questões a partir enfim, tá? Eu fico restrito à pergunta do debate, que é se pecado é mentira, para não confundir a audiência, o ouvinte, aquele que nos ouve e nos assiste pela rádio. A mentira, e a gente está deixando bem claro, parece que em todo momento aqui do debate, ela é pecado. Sim, né? Então vamos bater nessa tecla e mostrar biblicamente, num texto muito bonito, né? Que Jesus chega para a mulher samaritana e fala: o Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade, né? Então, você vê que em todo momento a verdade está sendo evocada. A gente precisa trabalhar com a verdade em todo momento, porque Deus... Até o próprio Cristo disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Vamos lá, e aí, eu assim, tenho que chamar aqui alguns áudios, detesto cortar vocês quando vai pegando fogo, mas a gente vai... E o legal é o seguinte, eu queria que vocês fossem pensando, porque eu acho que essa pergunta abre para nós a ideia de conflitos éticos mesmo, de o que é fazer o certo ou errado a depender da situação. O que seria o certo? E a gente vai colocar aqui algumas perguntas aqui para vocês estarem debatendo, que chegam aqui dos nossos ouvintes. Ó, o Wagner do Rio de Janeiro. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro. Amanhã eu tô chegando aí, hein, pessoal do Rio. Legal. Me aguarde. Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor. Uma pergunta hipotética. Você é pai cristão de um rapaz que é viciado e deu volta na boca de fumo. Os bandidos vão à sua casa, seu filho está lá escondido, eles batem no portão, você abre e eles perguntam: fulano está aí? O que você faz? Fala a verdade ou fala uma mentira? E aí, o que é a coisa certa a fazer? Bem, o certo biblicamente é falar a verdade, tá? Parece ser loucura o que eu tô falando, mas biblicamente é falar a verdade. Tem gente que falaria, tem gente aqui no chat, eu vi, né? Fala, não, eu falaria a verdade e pronto, acabou, né? Tem gente que é assim, né? Mas tem gente que não. Tem gente que vai mentir. Não, meu filho não tá aqui. E aí, então, o que acontece? A verdade de Deus é a verdade em amor sempre. O amor é o maior de todos os dons, de todas as virtudes. 1 Coríntios 13:13. A vida, quando você fala a verdade, você automaticamente, nesse contexto, não está tendo o apreço adequado à vida. Então, quando você olha a história das parteiras hebreias, elas não falaram a verdade para Faraó, e o texto diz que Deus abençoou elas porque elas salvaram vidas. Raabe, ela acabou não falando a verdade naquele contexto e salvou os espias, estão na galeria do herói da fé. Oscar Schindler salvou 1.200 judeus comprando e falando a meia verdade para salvar essas vidas. Em cima do que você está falando, a Donizete Vieira de Brasília mandou uma muito boa, e essa aqui, ela é semelhante à última, mas ela tem um outro contexto que eu acho que pode provocar a gente aqui. Já que mentir para preservar a vida não é pecado, então quando alguém chegar até a minha pessoa com um revólver na minha cabeça e perguntar: você é cristão ou não? Porque eu estou matando todos os que diz ser cristão, então eu posso mentir para preservar a minha vida? E aí? Aí eu tenho uma opinião diferente. Vamos lá. Né? Primeiro... Muito boa, parabéns pela pergunta. Posso começar, pastor? Pode, por favor. Ótimo. Primeiro que todos nós corroboramos com a ideia que é pecado, né? Segundo lugar, Jesus deixou claro, se você nega a sua fé, você automaticamente, Cristo irá negar você. Você tem que estar pronto a morrer pela sua fé, certo? Ninguém está fazendo proselitismo para você mentir, então vou mentir para ele. Não, não é isso. Mas a gente está usando excepcionalidades. Se alguém põe a arma na minha cabeça e diz: você é cristão, todo cristão estou matando, eu vou falar: sou cristão, graças a Deus. Pode matar, que daqui eu vou para a glória. Eu vou para a eternidade com Cristo. E aí, pastor? Muito boa pergunta, né? Não deve mentir nessa ocasião. E também a gente não pode, com essa de alguns casos isolados, filmes que entram na história, levantar a bandeira com a seguinte frase: minta para salvar vidas. Né? Em qual contexto? Né? Isso é uma relativização que a gente pode entrar num beco sem saída.
né? Porque em nenhum momento a Bíblia fala assim, minta para salvar vidas. Nós temos alguns exemplos, né, de alguns casos que deram certo. Mas na maioria dos casos as mentiras têm consequência. Vê a mentira de Jacó. Olha o tanto que ele sofreu consequência por mentir, ser Esaú, né? Olha a vida dele, o tanto que foi, né? Eu não estou nem dizendo que foi consequência, a Bíblia não fala que foi consequência, mas nós temos, e a Bíblia é muito interessante que ela mostra as pessoas do jeito que elas são, ela não tem máscara, não tem efeito, assim como são os textos antigos dos egípcios, dos assírios, que coloca os personagens dos seus textos sempre muito maquiados, sempre muito corretos. Não, a Bíblia mostra sempre a verdade da pessoa, e a verdade da pessoa é que ela mente, né? Em contexto para se salvar, para se beneficiar de alguma coisa. Só que a teologia, a mensagem do Antigo e do Novo Testamento é não minta, porque mentira é pecado. Vamos lá. A gente tem um áudio aí, não tem? Tem. Vamos lá. 11h48. Daqui a pouco a gente volta com as considerações finais. Vamos lá. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Aqui quem fala é o evangelista Adilson Padilha, da cidade de Tijuca, Santa Catarina. Eu creio que qualquer maneira, a mentira, ela é pecado. Haja vista que na grande tribulação, no 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, uma das ferramentas de Satanás, ali usando as duas bestas, os profetas e o anticristo, será a mentira. E muitos vão ser seduzidos pela mentira. Bom, vamos lá, todo mundo aqui concordando exatamente com isso, de que a mentira é pecado e ela não é validada em nenhum momento por Deus, ou seja, mesmo os fatos onde a Bíblia demonstra para nós, como Raabe ou como Samuel, onde ali fica uma mentira no ar, em nenhum momento Deus está validando o ato da mentira. Isso é muito importante a gente colocar aqui. O que a gente precisa nesse momento agora é entender que dentro desse conflito em que a alma de algumas pessoas aqui, né, ficam atormentadas, salvo vida, não salvo vida, preservo minha vida, não preservo minha vida, eu queria levar para um outro ponto, já que agora a gente precisa realmente caminhar para os finalmente, gente, e desculpa os cortes, teve gente aqui no YouTube me perguntando se eu sou parente do Faustão por causa das minhas interrupções. É menos de uma horinha para um assunto tão grande, eu preciso fazer a coisa girar, mas vamos lá, pessoal, é terrível, gente, aqui, não brinca não. Como a gente pode fazer um filtro na palavra de Deus e saber até onde eu posso ir, ou como eu posso fazer uma administração de um conflito, não apenas esse, mas um conflito ético, que muitas vezes a gente está ali, eu tenho que escolher entre um mal menor. Como a gente poderia talvez deixar uma palavra para aquele nosso ouvinte, 2 minutos para cada um, para a gente poder terminar hoje aqui? Amém. Meus irmãos, eu tenho defendido desde o começo do debate, e repito, toda mentira é pecado. Só que algumas excepcionalidades, Cristo, Deus, não imputa a culpa do pecado, tá? E com base no que? Existem virtudes que elas são mais excelentes. A maior de toda virtude se chama amor. A preservação da vida. A gente tem que fazer de tudo, entre aspas, né? A gente poderia pensar em alguns detalhes, mas para preservar a vida. Quando eu fiz a pergunta para o pastor James, com todo respeito, sobre o seu filho, sobre Oscar Schindler, foram pessoas que fizeram ações louváveis para salvar vida. Vida a gente só tem uma, morreu, acabou. Então, a Bíblia vai dizer para a gente que o juízo, a misericórdia transcende sobre o juízo. Tiago diz isso para a gente. Então, quando eu falo, então eu falo a verdade, meu filho está aqui dentro de casa, tá? E aí você está transgredindo outra virtude, que é o amor à vida. Então, quando você olha a questão dos 10 mandamentos, a primeira tábua é relacionada a Deus, a segunda tábua é relacionada ao homem. A segunda tábua relacionada ao homem começa com qual? Honrar pai e mãe. O segundo mandamento voltado ao homem, qual que é? É não matarás, porque Cristo, Deus, preserva a vida. Ele quer que a manutenção da vida. Quando eu falo da ordem hierárquica dos amores, isso o Agostinho de Hipona fala pra gente, qual que é a ordem hierárquica? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso entender que a vida é um bem em que Deus quer que façamos o que pudermos para preservar a vida. A vida é uma virtude maior do que
em algumas excepcionalidades, é uma verdade ou não. Vamos lá, meu pastor. Legal. 2 minutinhos aqui. Eu tenho uma certa ressalva, pastor, com essa questão da vida, do amor, porque o próprio Jesus fala, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E também em outros textos ele fala assim, aquele que ama mais o seu pai do que a mim, né, não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho do que a mim, Perfeito. Não é digno de mim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque é um beco sem saída. Então a mentira em todos os casos é pecado. Perfeito. Tá? Perfeito. E a gente tem que tomar cuidado com a relativização, né? Essas questões, né? Com essas questões, para não confundir a audiência, né? Porque assim, Jesus está falando, eu sou em primeiro lugar na sua vida para todas as coisas que você precisa fazer. Então toma muito cuidado, porque geralmente o amor, essas questões de amor, vida, são colocados em muitas questões para digressão da nossa fé, né? Para outras opiniões sobre a relativização de tantos assuntos. É colocado o amor em primeiro lugar, é colocado a vida em primeiro lugar, e o texto bíblico vai sendo amortizado em outros aspectos. Então a gente precisa sempre estar atento ao quê? Que Jesus Cristo, ele sempre foi muito enfático, categórico. Mentira é pecado. Cristo falando, eu quero eu em primeiro lugar em todos os momentos. Acima do teu pai, acima da tua mãe, acima da tua própria vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer os pesos, né? Uma hermenêutica que seja bíblica, um desdobramento que seja bíblico, né? Pra gente não comprometer o pensamento daqueles que nos ouvem, comprometer o pensamento daqueles que nos assistem. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi bem corrido, acelerado, mas eu tenho certeza que serviu para você refletir e pensar. Eu recebi aqui agora, por fim, e eu vou usar aqui 30 segundinhos aqui rapidamente para falar com o Jonathan, que falou assim, ok, se eu mentir para salvar a vida de uma pessoa, seria fazer a coisa certa pecando. E se eu mentisse para salvar minha própria vida, então não seria certo? Lembra do que foi muito colocado aqui quando a gente coloca em ordem algumas virtudes e alguns propósitos. Na verdade, quando você diz lá, o meu filho não está, você está cometendo um pecado, fazendo a coisa certa, preservando a vida do outrem. Mas quando você nega ser cristão, você está ferindo um princípio maior, que é o princípio da fé e do temor ao Senhor, nesse sentido, e negando a Ele. Portanto, que você seja sempre verdadeiro em todo o tempo, que você jamais precise estar em uma situação obrigado a mentir, mas que você saiba caminhar na liberdade, no discernimento e na sabedoria. Encerramos por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Musical Musical FM 105.7. 24 horas de louvor.